teu Santo Espírito, Senhor Deus. Assim como foi revelado a Pedro, o Senhor Jesus, pelo Senhor, pelo Pai. Seja ele, Senhor Deus, tomado pelo teu Santo Espírito na manhã desse dia, Senhor Deus. E que, Senhor Deus, ao ecoar a voz dele, Senhor Deus, e adentrado nos lares desta manhã, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, alcançar as vidas que carecem de um toque das tuas mãos, que carecem, Senhor Deus, de uma cura, que carecem de salvação, Senhor Deus. Ó Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, Espírito Santo de Deus, toma esse lugar, toma nossas vidas, toma, Senhor Deus, ó Pai querido, esse culto, e que seja tudo para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Assim, Deus, te oramos, crendo, Senhor Deus, no teu operar e no teu efetuar, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, aleluia. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Louvado seja Deus. Já estamos com saudade de vocês aqui no templo, mas Deus sabe de todas as coisas, e estamos aqui adorando ao Senhor nessa manhã. Tenho certeza que você está adorando a Deus aí de sua casa também. Iremos compartilhar um pouco da palavra que o Senhor tem ministrado em nossos corações com a amada igreja. Espero que você aí de sua casa possa glorificar à vontade, sem a máscara no rosto, né? Você está no seu ambiente, você não está aqui na nave da igreja, onde há meses cultuamos com a máscara no rosto. Então aí você vai glorificar, você vai adorar, você vai cantar juntos os louvores, vai poder dar aquele sonoro glória a Deus. O vizinho vai se assustar aí hoje, mas o diabo ele vai sair correndo em nome de Jesus. Não é da casa do vizinho não, irmãos, ele vai sair correndo porque a tua adoração tem chegado ao trono de Deus nessa manhã, amém? Louvado seja Deus. Presbítero Hilton, por favor, interaja comigo, diácono Valdemir, os irmãos do som, e o menino Arthur ali adorando. Arthur, deixa Deus te usar, se quiser cantar, pode cantar, fica à vontade, toque aí o seu instrumento, com bastante alegria, e o tema dessa manhã é esse, aqui atrás, vocês já receberam em seu celular, nas redes sociais, a igreja tem feito um trabalho muito bom, aí ó, a alegria, o fruto da graça. Estamos aqui nesse ano estudando nesses primeiros meses o fruto do Espírito. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E isso tudo é para que a gente possa conseguir, presbítero Hilton, viver algo extraordinário na presença de Deus. E algo extraordinário, como o nome já diz, é algo fora da ordem. Entendeu? Eu gosto de me apegar nesse sentido, naquele versículo onde Jesus diz que os sinais seguirão os que crerem. E que no nome dele, coisas ainda maiores seríamos capazes de realizar. Aliás, de vê-lo realizar em nós, através de nós. Então é nessa palavra que precisamos crer, irmãos. Mas sem mais delongas, sem demora, abra sua Bíblia aí em Gálatas 5, e é uma missão muito difícil para um camarada como eu, que gosta de falar apenas de um sabor desse fruto, Hilton, mas eu vou tentar me controlar e vou tentar fazer o que foi pedido. Caso eu não consiga, que os irmãos tenham misericórdia de mim e orem mais pela minha vida, amém, irmãos? Isso, interage aí, pessoal, glória a Deus, amém. Os salustianos estão aqui, Marcilene, Sueli, Ivete Portela, louvado seja Deus. Deus continue abençoando, pastor João Alexandre, Adriana, amém, minha irmã, paz. Todos sejam bem-vindos nessa manhã. Aliás, eu que estou entrando na casa de vocês, né? Eu que estou entrando, então, com licença, por favor, abra o seu coração, vamos lá estudar a palavra do Senhor. Gálatas 5, estaremos lendo aqui, presbítero Hilton, do 16 ao 26, tá bom? São 10 versículos. Eu sei que nós temos que nos concentrar no fruto do Espírito, mas precisamos entender o contexto dessa lição aqui antes, para poder falar um pouco da alegria, que é diferente. A alegria do Senhor é diferente, mas nós vamos ver isso, em nome de Jesus. Presbítero Hilton, temos quanto tempo, hein? Então tá bom. Digo, porém,
andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, andar em espírito, e assim você não vai cumprir o que os seus olhos pedem, o que você tem desejo de fazer, o que a sua carne clama por fazer. 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem, sendo um ao outro, para que não façais o que quereis. A gente canta isso, né? Porque em meu corpo militam carne e espírito, numa guerra infindável, não é assim? Pois é, está aqui, apóstolo Paulo ensinando sobre isso. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Isso é forte, hein? Nós vamos ter que voltar nisso aqui depois. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, aí 2 pontos, aí ele dá uma relação de obras da carne, obras que eu e você temos desejo de realizar, sentimos essa vontade. São obras da carne. Somos seres humanos, somos carne. Seres humanos, somos carne. Seres humanos, somos carne. Devemos evitá-los. E ele já disse aqui em cima, no primeiro versículo, como fazer para evitar. Digo-vos, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Mas vamos às tais obras. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresia. 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Palavra forte essa, irmão. Palavra forte. Palavra forte. Mas vamos ficar com isso aqui, ó. Vamos ficar com isso aqui, ó. Os que cometem, os que estão cometendo, os que andam praticando, os que andam fazendo isso. Porque como bem foi dito aqui pelo presbítero Luiz Cláudio na Santa Ceia, o pecado não pode ser uma constante na vida do crente. Ele tem que ser um acidente. Olhe lá. Você tem que ser prudente e se livrar do acidente. Mas se ele acontecer, ele tem que ser um acidente. Ele não pode ser algo constante. O pecado não pode ser algo que defina quem você é. Certo? Então vamos lá. Então, se você já praticou ou já sentiu vontade de fazer algo disso aqui, não tenha medo, ainda há esperança para você. Cristo morreu na cruz para nos dar a vida eterna, para nos perdoar dos pecados. Amém? Deixa eu ouvir um glória a Deus aí de casa. Aleluia. Louvado seja Deus. Não tenha medo. Não pode continuar nessa prática, irmãos. Abra o olho. Mas vamos lá, 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Agora eu burlei a minha versão. Ninguém está entendendo nada. Eu estava vindo lendo numa pegada. Aí chego agora, eu não falo caridade, eu falo amor. Mas amor fica mais fácil de entender. O fruto do Espírito é amor. Aí eu não vou dizer gozo, vou dizer alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. E vou mudar de novo, que na minha está temperança, mas eu vou dizer domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. No contexto dessa palavra, irmãos, Paulo ele escreve aos Gálatas porque estava tendo uma treta lá no meio da igreja, onde ele termina aqui falando da cobiça, da inveja, pessoal, um querendo ser mais do que o outro, e essas obras estavam evidentes no meio da igreja, e onde ele necessário falar novamente, ele disse, como antes já tinha dito, volto a vos dizer, que quem pratica essas coisas, não herdará o reino de Deus, não herdará o reino dos céus. E ali existia aquela guerra da fé judaizante, e a fé agora pela graça, e poxa, os camaradas foram judeus a vida toda e agora aceitaram Jesus, então ainda tinha algumas práticas do judaísmo que andavam juntos ali, pelo menos no primeiro século da igreja, foi assim que aconteceu. Nos primeiros 100 anos,
logo após a morte e ressurreição de Cristo, essas coisas andavam juntas. Só que atrapalhava um pouco, porque entenda você, e eu demorei um pouquinho também para entender, mas eu entendi isso, que a lei, apesar de ter sido feita para nos aproximar de Cristo, aproximar de Deus, a lei, ela fomentava em nós o desejo do pecado. Ela fomentava em nós o desejo da carne, onde nós nos entregávamos à carne, porque sabíamos que tinha uma lei passiva ali de um sacrifício, de uma oração, onde eu iria receber um perdão e continuaria naquela prática, porque eu já tinha um caminho de facilidade. E aí vem a graça, onde eu não gasto dinheiro do meu bolso, porque a graça é de graça, onde eu não faço o meu sacrifício na cruz do Calvário, mas eu creio no sacrifício que foi feito por mim, e eu tenho que pegar agora esse sangue que perdoa o meu pecado, viver debaixo dele, e sacrificar essa carne que antes, fomentada pela lei, agora ela deve ser crucificada. Põe aquele da cruz aqui, irmãos, aquele logo da cruz, que a igreja tem bem bonito. Agora, essa carne que antes era alimentada, era instigada, era fomentada a fazer as paradas erradas pela lei, Hilton, agora ela tem que ser crucificada ali na cruz, ó. É isso que tem que acontecer. E quando isso acontece, passa a amadurecer em mim o fruto, no singular, do Espírito. A carne, ela tem um banquete. Você viu aqui quantas coisas foram citadas, é um cardápio. Você pode sentar à mesa, cruzar sua perninha, abrir Gálatas 5 e escolher o que você vai fazer. Escolher o que você vai cometer, mas essas coisas vão te levar para longe de Deus. Quem pratica tais coisas, está escrito, não herdará o reino de Deus. Já de contrapartida, o fruto do Espírito, foi dito aqui na semana passada pelo pastor João, ele é o amor. Então eu gostaria que você imaginasse comigo nessa manhã, se olharmos para uma árvore, sabemos que aquela árvore, ela é uma macieira. Então quando eu olho para aquela árvore, eu espero ver um fruto nessa árvore. Qual é o fruto que eu espero ver? Uma maçã. Se eu olho para um pé de laranja, uma laranjeira, e eu espero ver um fruto naquela laranjeira, ela é uma laranjeira, então eu espero ver laranja. Mas nisso sabereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém, igreja? Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus aí de casa? Então, quem olha para a tua vida e para a minha vida, deseja ver um fruto. E esse fruto, vou te dar uma cola. Deus é esse fruto. A Bíblia define Deus como esse fruto. Então, quem olha para a minha e para a sua vida como árvore, como videira, não é uva, presta atenção, eu estou usando videira porque Jesus usou videira, mas quem olha para mim e para a tua vida, tem que ver esse fruto chamado amor. Chamado amor, porque se esse fruto está presente em nossas vidas, a presença de Deus se faz real. A presença de Deus se faz real, e se Ele se faz real em nós, irmãos, aí não há nada que impeça o poder e o operar de Deus em nossas vidas. Vocês estão entendendo por que a igreja está se preocupando em falar sobre o fruto do Espírito nesses primeiros meses? Porque precisamos ver esse extraordinário, esse sobrenatural de Deus acontecer em nossas vidas. Irmãos, no passado Deus parou o sol. Ah, presbítero Carlos, mas é a terra que gira. Deus parou o sol. Não interessa se Ele deu stop na terra, na lua, nas estrelas. A Bíblia diz que Ele parou o sol. Foi parado. O mar abriu e o povo passou. O rio abriu e o povo passou. Gritaram em volta da cidade, depois de marchar em volta dela, e os muros caíram. Leprosos eram curados. Olha os sinais que aconteceram nos dias de Elias e Eliseu. Eu acho que nesse período do Antigo Testamento, se não me engano, é o lugar onde a gente vai ver mais sinais acontecendo, sendo feitos. Pessoal, imagina só, hoje é dia 16 de janeiro de 2022, estamos aí ainda vivendo essa pandemia terrível, e
e 11h43 da manhã, está quente lá fora, eu tenho certeza. Imagina só, uma reunião, vários profetas de Baal, clamando, dizendo que Baal é o Deus verdadeiro, e você ali como um profeta, clamando que o Senhor, o único Deus, é que é o Deus verdadeiro. Imagina só o que fazer, meu irmão, ia entrar para a estatística, ia ser mais um que ia ser morto, que ia ter o couro tirado, mas Deus não, ele respondeu a oração de Elias com fogo. E por que Deus não pode responder a tua oração com fogo? Ele pode. E digo mais para você, Ele pode fazer ainda mais, porque o nosso Deus é um Deus de extraordinário. Ele já fez tudo isso, e tudo isso é falado para motivar a tua fé, para tu lembrar quem Ele é, para tu lembrar que Ele tem poder de fazer, mas Ele não é um Deus normalista. Ele não é um Deus de coisas normais, Ele é um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É por isso que Jesus se preocupa em dizer que os sinais seguirão os que crerem, e que no nome dEle, obras ainda maiores faríamos. Então não podemos nos conformar, porque Deus não é um Deus de uma dispensação única e específica, mas como Ele dispersa a graça dEle, o poder dEle na hora que quer, e como lhe apraz, devemos sim buscar, e por isso que a igreja está buscando em primeiro lugar, no começo do ano, o Espírito Santo de Deus, porque o fruto, veja bem, entenda bem, o fruto é o fruto do Espírito, e como frutificar se não tiver o Espírito dentro de mim e de você? Como frutificar se não tiver o Espírito Santo? Ah, presbítero Carlos, mas eu aceitei Jesus, e eu já fui ensinado que quando eu aceito Jesus, o Espírito ele vem morar em mim, ele vem pousar em mim, é verdade, mas precisamos desenvolver uma comunhão com Deus. Ele nos deu instrumentos, ele nos deu caminhos, ele nos deu instrumento pelos quais, através da graça, podemos aumentar essa nossa comunhão com Ele. E desde que somos crianças na escola dominical é dito, é falado a respeito, estude a palavra, tenha uma vida em oração, não sacrifique o seu momento com Deus, o jejum, olha aí a comunhão entre os irmãos, porque a comunhão é importante. Se você olhar aqui nas obras da carne, existem várias que ele citou aqui, que se tratam de comunhão, de pecados que são cometidos quando eu não tenho comunhão com meu irmão. Quer ver? Olha só, as obras da carne 21. Inveja. Eu não tenho inveja de mim mesmo. Eu tenho inveja de mim mesmo? Então a comunhão, se eu estou tendo inveja, ela não está legal. Eu me mato. Aí é suicídio, não é homicídio. Homicídio é eu matar alguém. Querer mal a alguém. Bebedices, tudo bem, aí já volta aqui para mim. Mas olha só que coisa. Ele cita aqui algumas, idolatria no coletivo. Se estamos idolatrando, seja o homem, ou seja um livro, está errado. Coletivo, feitiçarias, inimizades, é no coletivo, é na comunhão, Hilton, está entendendo? Como a comunhão tem que estar em dia. Se eu busco o Espírito Santo, se eu ando no Espírito Santo, essas coisas não podem mais valer na minha vida. Emulações, piras, pelejas, dissensões, heresias, tudo isso acontece no coletivo. Então, eu preciso orar, eu preciso estudar a palavra, eu preciso jejuar e eu preciso comungar. Eu preciso ter comunhão com meus irmãos, eu preciso andar junto, e andar junto como a Bíblia nos ensina a andar junto, sem ter inveja, sem querer ser melhor que o outro, me considerando teu servo, Valdemir, me considerando teu servo, Hilton, teu servo, Arthur, eu sou teu servo, cara, tem que ser, e se não for, eu estou errado, porque é assim que Cristo nos ensina, essa é a palavra de Deus. E se o fruto é do Espírito, Valdemir, e eu faço de tudo para o Espírito ficar longe de mim, não tem como. Eu digo que essa casa é sua casa, a casa é sua, toma a chave, pode entrar. Mas quando o Espírito entra, o banquete está da carne. Aí dá zinabre. O Valdemir falou aqui, pessoal de casa, dá zinabre, dá aquele lodo, dá uma espécie de ferrugem. Entendeu? Mau contato através desse ferrugem verdinho ali, ó. Esse mau contato da carne tem que ser tirado para que o Espírito ele possa ter permissão de operar em nós, o querer e o efetuar. E aí, se o fruto do Espírito, quando é observado, é o amor, esse amor ele traz outras coisas. E nós vamos falar um pouquinho, já um pouquinho, porque tem que entender primeiro o que é a obra da carne, por que eu tenho que tirar ela e por que depois eu devo buscar o Espírito Santo
para frutificar e só depois viver esses extraordinários que Deus quer fazer em nossa vida, em nosso meio. E outra coisa, querido, se Deus fizer, e eu creio que vai fazer o extraordinário em nosso meio, não é para que meu nome seja glorificado, ou dos irmãos que aqui congregam, dos irmãos do ministério, do pessoal do ministério de louvor. Deus faz isso com um propósito, que é engrandecer e glorificar o seu santo nome, para que nós possamos engrandecer e glorificar o seu santo nome, para que vidas cheguem aqui ao altar do Senhor e se rendam a Ele. Veja bem, tudo de Deus tem um propósito. Deus não é um camarada descompromissado, não. Ele tem propósitos a realizar na minha vida, na sua vida e através das nossas vidas também. Tem um propósito. E nem sempre esse propósito aí é o propósito que o homem quer. Nem sempre essa alegria que eu quero, presbítero Wilton, é a alegria que Deus tem para mim. Porque a alegria que Deus tem para mim, ela vem junto com amor, ela vem junto com paz. E essa paz que Ele dá excede todo o entendimento. É algo diferenciado. Eu vivo isso constantemente lá em casa. No mesmo dia, eu ouço umas 5 vezes que é o melhor dia da minha vida e ouço umas 3 vezes que eu estou triste. Já está imaginando de quem eu estou falando, né? Do meu filho, João, que tem 9 anos. Mas nós não podemos andar assim mais como crianças na fé. Temos que entender que a alegria de Deus, ela sobrepõe a toda e a qualquer situação favorável ou desfavorável aqui nessa terra, vivida por mim e por você. A alegria de Cristo, ela deriva dele, do próprio Deus, ela é amor. E por isso que eu fico alegre quando eu ouço as pessoas falar: eu tive uma experiência, eu fui arrebatado, eu tive uma visão, eu não queria voltar. E não tem que querer voltar mesmo não, porque se tu viu um pedacinho da glória de Deus e quer voltar, meu irmão, tu está com muita raiz aqui na terra. Eu acho até difícil Deus ter te levado lá. Porque se tu foi e quis voltar, tem alguma coisa errada. Só quer voltar quem vai para o outro lado. Lembra lá do rico e o Lázaro? O rico foi para um lugar estranho. E aí ele queria voltar para dar um alerta aos outros que ficaram aqui. Mas não foi possível, né? Uma pausa para uma brincadeira. Quando eu lembro dessa parábola do rico e o Lázaro, eu lembro do meu irmão Samuel. Que é mais fácil o rico falar com o Lázaro do que eu falar com o Samuel. Não atende o telefone de jeito nenhum, irmão. Só Jesus. Deus, me ajuda aí. Mas é assim que acontece, irmãos. Se você experimenta das coisas de Deus, você não quer voltar àquele caminho antigo. Pelo contrário, se acontece um deslize, você fica triste, contrito, se quebranta, se arrepende, se humilha diante da cruz e vai buscar no Espírito melhorias, um adubo diferenciado aí para você voltar a encaminhar no rumo da frutificação. E o fruto é amor. Por fora você vê aquela casca bonita, tu olha, tu fala: aquilo ali é amor, aquilo ali é laranja, aquilo ali é maçã, aquilo ali é uva. Então se vem na tua vida, fala: aquilo ali é amor. Mas junto com ele vem todos esses outros que a gente falou, e a alegria está logo aí no segundo, ó. E aí, eu queria que os irmãos tivessem paciência comigo, para a gente lá em João 15:11. O Evangelho de João 15:11. Põe aí, pessoal, por favor. Você em casa. Pessoal riu aqui, kkkk, acho que foi da piada do Samuel. Samuel, meu amigo, te amo, tá? Me perdoa. Não é stand-up não, mas a gente precisa quebrar o gelo. Isso é uma verdade. Ai, Jesus. Misericórdia. Irmãos, a alegria do Senhor invade a tua casa nessa hora. A alegria do Senhor, ela invade o teu lar em nome de Jesus, junto com a cura, com o amor de Deus. Se você está enfermo aí, ó, creia que Deus nessa hora te cura, em nome de Jesus. Põe a mão sobre o teu coração, põe a mão na tua mente, põe a mão no local da enfermidade, e nós repreendemos nessa hora em nome de Jesus: doença, vai embora. Deixa o povo de Deus em paz, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Tudo é para a glória de Deus, irmã, é isso mesmo. Tudo é para a glória de Deus. Então vamos lá. João 5:11 que eu pedi, né? É isso mesmo, 5:11, depois eu volto no 15, perdão, 15:11, depois eu volto no 15:5. João, é Jesus ensinando aí, eu tenho certeza que na minha Bíblia está de vermelho. Põe aí, pessoal do telão. João, capítulo 15, Evangelho de João. Capítulo 15, versículo 11.
Aleluia, glórias a Deus. Deus, invade lá a casa do teu povo com alegria, com teu amor, em nome de Jesus nessa hora, vai, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmã Sueli, recebe a cura. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria, ou para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo, ou a vossa alegria, seja completa. Tem como vocês encontrarem aí essa versão que diz alegria ao invés de gozo ali, João 15, 11? Se tiver, eu agradeço. Louvado seja Deus. E aí depois vocês já podem colocar ela para mim de novo, que eu vou ler para os irmãos. E logo em seguida nós vamos ler 15, 5. Alegria. Louvado seja Deus. Engraçado que eu estava pensando aqui, presbítero Hilton. Há alguns meses atrás eu preguei aqui sobre a alegria do Senhor. É a nossa força, né? A gente alegrar o coração de Deus, a gente manter o padrão que Deus quer de santidade para a nossa vida. Consequentemente, estaremos agradando a Ele, porque foi o que Ele nos pediu para fazer. Estaremos nos afastando do mundo, deixando de sermos escravos dessa carne e vivendo uma vida de alegria na presença do Senhor. Por isso sim, a alegria do Senhor é a nossa força. Encontrou, irmão? Tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Aleluia. Glórias a Deus. E sabe o que Jesus estava falando ali? Se você não lembra, eu vou te dar aqui um pequeno lembrete do que Jesus estava falando. Jesus começa o capítulo 15 dizendo assim: eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Tudo a ver com fruto. Tudo a ver com fruto. E ele diz que ele é a videira, e ele não é uma videira qualquer, Valdemir. Sabe qual é a videira que ele é? Qual tipo? Não é de vinho tinto, não é do vinho branco, mas ele é a videira verdadeira. Olha o extraordinário de Deus. Lembra que ele transformou água em vinho? Varão, vigia, não vai encher um balde de água na tua casa e ficar orando para ver transformar em vinho não, hein? Em nome de Jesus, hein? Presta atenção, é o extraordinário de Deus. É o extraordinário de Deus. Pode acontecer em nossas vidas, vai acontecer em nossas vidas e através de nossas vidas. Posso ouvir um amém? Posso ler um amém digitado aqui nessa manhã, em nome de Jesus? E ele está ensinando que ele é a videira verdadeira e que o Pai é o lavrador. Mas que para darmos fruto, presbítero Hilton, para darmos fruto, irmão Arthur, diácono Valdemir, meus irmãos aí do multimídia, que não são os midianitas, vocês são de Deus. Porque o pessoal tem costume de dizer que quem trabalha nessa área da igreja é midianita, mas está repreendido. Vocês são abençoados, vocês são Israel de Deus. Mexe com as mídias midianitas, ô piada sem graça. Mas tudo bem. Deus perdoa. E aqui Jesus ele vem discorrendo aqui que ele é a videira verdadeira. Mas para que nós possamos dar fruto, Hilton, sabe o que tem que acontecer, Hilton? Sabe o que tem que acontecer? Eu tenho que estar enxertado nele. Se eu permaneço nele, Arthur, se as palavras dele permanecem em mim, aquilo que ele ensinou, que o Pai mandou ele ensinar, se as palavras dele permanecerem em mim, aí sim eu vou frutificar, aí sim vão ver amor na minha vida, aí sim eu vou te amar, aí sim você vai me amar, e aí sim seremos reconhecidos como filhos de Deus. João 15:11, volta lá para a gente em João 15:5. João 15:5, olha só que coisa gloriosa, olha. Meu Deus, que coisa tremenda. O caminho da carne é morte, é escravidão, é mundo, é condenação. Mas o caminho de Cristo, o caminho do Espírito é a vida e a vida em abundância, a vida eterna. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. E ali está, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus não podemos fazer nada. Precisamos estar enxertados nessa videira que é Cristo. E assim frutificarmos. Assim amadurecermos esse fruto chamado amor, com esse sabor de alegria nessa manhã, para mim e para a tua vida. Amém, queridos irmãos? Amém, igreja do Senhor? As horas estão passando, já estamos quase encerrando.
E o caminho da graça é esse, estar em Jesus, permanecer enxertado em Jesus, para que a alegria dele esteja em nós, sejamos os ramos ali, ó, e ele vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente dê muito fruto, muito fruto. O caminho da carne, já falei para vocês, leva à morte, à escravidão, nos tornamos escravos da carne, das nossas vontades, do nosso desejo. Por isso que a gente não sabe escolher, presbítero Wilton. A gente prega sobre o livre-arbítrio, mas a melhor coisa que a gente faz é quando a gente renuncia esse livre-arbítrio para viver a vontade de Deus em nossa vida. Porque essa sim que é boa, que é perfeita e que é agradável. E esse é o caminho da graça. É você poder escolher, mas você renunciar em escolher. Aleluia. Vale uma gargalhada aí de alegria na presença do Senhor. É assim que funciona. Louvado seja Deus. O caminho da graça é nos tornarmos livres. É vencer a carne, é andar em espírito e é viver em liberdade com Deus. É você poder andar livre, sem ser escravo mais do pecado, como outrora. O caminho do espírito, ele nos faz andar dessa forma. E aí jamais, se você anda em espírito, você vai cumprir os desejos da carne na sua vida. Porque se você vive em espírito, diz que vive em espírito e anda pelo espírito, as coisas de Deus vão acontecer na sua vida. Vão olhar para você, vão identificar esse fruto chamado amor, vão identificar esse sabor chamado alegria e tantos os outros que vão ser falados aqui nos próximos domingos. E eu gostaria de nessa manhã estar encerrando com vocês lá em Gálatas, onde começamos, onde ele diz: porém, o fruto do Espírito é o amor, a alegria. Falamos sobre essa alegria genuína aqui. Temos um estudo repleto de referências sobre alegria. Um estudo aí que a igreja preparou, baseado num livro de Antônio Gilberto, que contemporâneo eu tive prazer de ver pregá-lo, um dos maiores mestres que eu já vi. Temos aqui muitos também, presbítero Rafael, presbítero Samuel, presbítero Luiz, pastor João, presbítero Will. Temos vários mestres, mas esse Antônio Gilberto era a glória de Deus para nossas vidas aqui. Era algo de Deus manifesto no meio de homens, entendeu? E temos essa bênção de durante a semana estarmos estudando a fundo muito mais versículos que citam sobre a alegria, mas a alegria do Senhor é essa que é a nossa força, é essa que é genuína, é essa que tem na nossa vida se permanecermos nele, para dar o fruto. Um fruto de amor com sabor de alegria. E eu tenho que parar aí, eu não posso falar dos outros, porque os meus irmãos vão falar dos outros. Mas contra essas coisas, presta bem atenção, presbítero Wilton. Lembra que eu disse que no começo o contexto aqui eram os irmãos que estavam tentando manter a lei dentro da fé. E aí Paulo vem e diz que contra essas coisas, contra esse fruto maduro, contra esse fruto em desenvolvimento na tua vida, em nome de Jesus, não há lei. Não há lei. Porque os que são de Cristo crucificaram a carne, olha lá na cruz lá, ó, tem que estar pregada lá a carne, a minha carne, a sua carne. Crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências e desejos, com suas paixões e vontades. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se eu digo que sou crente, eu tenho que viver como um crente tem que viver. É isso que ele está querendo dizer mais ou menos aqui. Não sejamos cobiçosos de vanglória, de elogio, de galgar cargos, isso, aquilo, outro, irritando uns aos outros, dando pernada, dando rasteira para cá e para lá, invejando-nos uns aos outros, mas vamos nos ajudar. Porque quando nós nos ajudamos, a gente cresce como uma única e verdadeira videira enxertada em Cristo Jesus. E aí quando você olha o Arthur está dando fruto, quando você olha o presbítero Wilton está dando fruto, o diácono Valdemir está dando fruto, a rapaziada do som está dando muito fruto. E a igreja toda sendo abençoada. Porque pensa comigo, não é difícil de entender. E eu entendi, e se eu entendi, eu creio que você vai entender também. Você já viu uma árvore, por um acaso, arrancando o seu próprio fruto e comendo? Então pensa nisso. Se eu frutifico, não é para mim. Se eu frutifico, o último versículo diz, não é para vanglória, não é para inveja, não é para contenda, não é para porfia. Se eu frutifico, é para te abençoar. Se tu frutifica, é para me abençoar.
é para eu encontrar amor, alegria, temperança, domínio próprio através da tua vida e juntos galgarmos a árvore toda está frutificando, todos os galhos, todos os ramos. Entendeu? Ramo de videira. É isso que Deus tem para a tua vida. É isso que Deus tem para nossas vidas. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E espero que a alegria do Senhor seja completa, como diz em João, nessa manhã na tua e na minha vida. Espero que esse gozo da parte do Senhor Jesus seja completo. Muito obrigado por você ter ficado aí me ouvindo. Muito obrigado por ter me aturado. Se eu falei alguma besteira, alguma heresia, me manda um zap, manda para o pastor, me cobra aí que a gente vai melhorar, para a gente poder estar crescendo em graça, em conhecimento. Presbítero Wilton, em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Que palavra grandiosa que foi enxertada nessa manhã de